Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Falcão, eu faço parte do time da Plug Comunicação Digital e esse é o segundo vídeo da série Plug and Play. E no vídeo de hoje, o nosso foco é conversar um pouquinho sobre o marketing de conteúdo. E quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando de atenção e confiança, que nada mais é de como ter a sua marca ali servindo enquanto fonte segura de conhecimento para o seu público-alvo, para a sua audiência. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando do marketing 3.0, né? Uma definição de Philip Kotler que traz como sua questão fundamental a interação entre a marca e o público-alvo. Falar de marketing de conteúdo, falar de marketing 3.0 é falar necessariamente de relacionamento e de como se constrói e se mantém essa relação entre marca e a sua audiência. E quando a gente tem, né, essa abordagem relacionada a conteúdo, quando a gente está tratando de analisar formatos, tipos e a evolução de conteúdo ao longo do tempo, a gente precisa compreender que conteúdo é uma questão em completa transição, em constante mudança. A gente tem o conteúdo como era feito antes, o conteúdo como é feito agora, e certamente daqui a um tempo, os formatos de conteúdo, as situações em que o conteúdo é utilizado vão se modificar também. Se até um tempo atrás a gente trabalhava um conteúdo mais unidirecional, em que a gente tinha o emissor e o receptor da mensagem, se esse conteúdo privilegiava textos, né? Se a gente observa conteúdo de 10, 15 anos atrás, principalmente, produzido por revistas, produzido por outdoors e outros meios menos digitais, né? Outros meios com vocação mais offline, a gente tem um privilégio a textos maior. Essa é uma marca muito atrelada a esse tipo de conteúdo, de como ele era feito antes. A gente tem também uma marca de baixa concorrência de atenção, porque a gente tinha menos meios, a gente tinha menos formatos de conteúdo sendo veiculados, e por isso a gente tinha maior facilidade de retenção do público. Porque pensa, se eu tenho menos meios, se eu tenho menos conteúdos sendo veiculados, eu tenho mais facilidade de retenção, porque eu tenho uma competição menor para alcançar o meu público. Agora, por outro lado, a situação é bastante diferente. A gente tem um conteúdo que é multidirecional e interativo. Todas as pessoas hoje são potenciais criadoras de conteúdo. E isso é um desafio para marcas que a gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco. O conteúdo hoje privilegia o dinamismo. Não à toa, os vídeos estão entre os formatos mais utilizados para se transmitir ideias. Ao mesmo tempo, e também por conta dessas características, a gente tem uma alta concorrência entre os canais e os formatos de conteúdo. E por isso, a gente tem mais desafios para retenção. Essa palavrinha retenção acaba sendo muitas vezes uma recorrência nos discursos sobre conteúdo, porque a gente tem as pessoas buscando cada vez mais, as marcas e os responsáveis pelas marcas, buscando cada vez mais reter o seu público-alvo. E se a gente quer falar de retenção, a gente precisa necessariamente falar sobre relevância, sobre conversas. Ser relevante na era do conteúdo digital é tudo. Saber entender sobre conversas, saber abrir conversas e entrar nas conversas é fundamental. E existe uma diferença entre isso. A gente tem aquelas conversas que não foram abertas por nós, não foram conversas abertas pela nossa marca, e a gente tem conversas que a nossa marca vai ser capaz de abrir. E em cada situação dessa, é importante saber como se comportar. Nas conversas que a minha marca pode abrir, que a minha marca consegue abrir, são aquelas conversas proprietárias sobre o assunto que eu domino. E nessa situação específica, o meu público vai estar esperando um comportamento com mais autoridade da minha marca. Já nas conversas que acontecem espontaneamente, seja uma conversa de um meme que viralizou na internet, seja uma conversa de um reality show que está acontecendo no momento e que gera oportunidade para a minha marca,
eu tenho a necessidade, enquanto gestor de marca, de saber entrar nessa conversa. E isso está muito conectado com o dinamismo do conteúdo digital, como a gente conhece hoje. É o marketing 3.0 se conectando e se comportando no ambiente digital e evoluindo para outras formas de marketing mais atualizadas, como o marketing 4.0 e o marketing 5.0, por exemplo. Então, para essas situações, se eu sou um gestor de marca, se eu trabalho a minha marca, se eu quero sucesso no relacionamento entre a minha marca e o meu público-alvo, eu preciso encarar a busca pela relevância. E nessa diferença entre abrir conversas e entrar em conversas, o foco precisa ser que a marca em situação seja de fato relevante. Mas se nós queremos ser relevantes, se nós queremos estar mais presentes, se nós queremos nos posicionar e se nós queremos ser lembrados por isso enquanto marcas, como é que a gente vai fazer isso? E a resposta está nitidamente no marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, naturalmente, deve estar associado a uma jornada do cliente. E por isso, não dá para a gente falar de marketing sem falar na importância de conhecer o nosso público-alvo. Porque você vai precisar perceber quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as objeções e quais são os momentos nos quais o seu cliente precisa, pensa e se relaciona com a sua marca. Quando a gente fala de marketing de conteúdo e de estratégias de marketing de conteúdo, a gente precisa atrelar essas estratégias a essa jornada do cliente, que na maioria das vezes está representada por um funil de vendas, em que o topo do funil costuma ser uma área de primeiro contato entre a marca e o público-alvo, de contatos mais gerais, mais genéricos, de início desse relacionamento, e que o fundo do funil costuma significar a aproximação maior entre a marca e o seu público-alvo. E existem formas diferentes do marketing de conteúdo se comportar ao longo dessa jornada, ao longo desse funil. Quando eu estou no topo do funil, que é a área de consideração, que é a área principalmente de descoberta, antes mesmo da consideração, eu preciso trabalhar temas mais gerais. Eu preciso trabalhar conteúdos com linguagem mais clara, que sejam de mais fácil acesso. Por quê? Porque o meu objetivo no topo do funil é que as pessoas descubram a minha marca, é que as pessoas tenham o primeiro contato com a minha marca. E o marketing de conteúdo ajuda nesse sentido a partir do momento em que eu posso promover, por exemplo, conteúdos educativos, em que eu posso disponibilizar e-books, em que eu posso disponibilizar ou realizar webinars. Conteúdo de qualidade, conteúdo com linguagem clara, de fácil acesso, sobre determinados temas, para alcançar uma potencial audiência para mim. Não necessariamente a audiência mais qualificada, não necessariamente a audiência que vai ser totalmente convertida, mas é a audiência que eu preciso que descubra a minha marca, para que a partir dela eu possa trabalhá-la durante a jornada e ir alcançando outros pontos de contato entre marca e público-alvo. Seguindo aí na jornada do funil, depois do topo do funil vem o meio do funil. E existe uma estratégia diferente de marketing de conteúdo para esse momento. No meio do funil, a gente costuma priorizar o momento de tirar dúvidas, o momento de reduzir as objeções, de focar nas dores do seu cliente, de ter conteúdos ali mais bem fundamentados, mais bem trabalhados, porque é o cliente que está numa situação já de consideração. Imagina um funil. Se no topo do funil a gente tem o momento da descoberta, em que todo mundo está chegando para descobrir a sua marca, no meio do funil a gente já tem ali as pessoas que ficaram um tempo maior perto da sua marca e que já estão numa fase de consideração, pensando se a sua marca é o melhor para elas. Ora, se as pessoas estão pensando se a sua marca é o melhor para elas, é o momento de eu entregar conteúdos que respondam a essa pergunta. E o marketing de conteúdo entra nesse momento para responder a essa pergunta, com templates,
com ferramentas, com checklists, com guias, com formas de escolher o melhor produto, com passo a passo, ensinando o nosso público-alvo a responder às perguntas que eles estão fazendo. E na maioria das vezes, essa pergunta é: por que essa marca é para mim? Por que esse produto é para mim? Será que eu devo adquirir essa marca ou esse produto? Será que eu devo me aproximar mais dessa marca ou desse produto? E nesse momento, o marketing de conteúdo chega para ajudar naturalmente a responder essas respostas. Lembrem-se que nós estamos falando de relacionamento. E o objetivo aqui é que no meio do funil, o marketing de conteúdo ajude a estreitar ainda mais esse relacionamento. E avançando um pouco mais para o fundo do funil, nós temos um relacionamento ainda mais próximo, ainda mais intenso, ainda mais verdadeiro entre marca e público-alvo. É a fase em que todas aquelas pessoas que chegaram na fase de descoberta e que se mantiveram na fase de consideração dão um passo à frente na direção da jornada com a marca e vão ter mais experiências com essa marca para chegar à compra. E para que essa compra aconteça, para que essa conversão aconteça, eu posso também me fazer valer de estratégias de marketing de conteúdo. Porque nesse momento, o marketing de conteúdo responde à pergunta do porquê comprar, por que adquirir, por que usar esse serviço. É hora de mostrar como, se mostrar como solução. É o momento em que a marca se apresenta como uma amostra, a marca se apresenta como solucionadora dos problemas da sua audiência. E é possível fazer isso através do marketing de conteúdo de várias formas, através de testes gratuitos, os famosos cupons de oferta, cupons de desconto, um catálogo otimizado ou personalizado de produtos, de forma que atendam àquela necessidade específica daquele grupo de possíveis compradores, de possíveis utilizadores, né, usuários desse serviço. E o digital nos permite distribuir esses possíveis usuários em clusters, distribuir essas pessoas em pequenos grupos para atender às suas necessidades parecidas. Hoje a gente tem essa possibilidade e, uma vez que eu separei e que eu conheço quais são os meus grupos de interesse, né, os meus grupos de possíveis usuários e o que os distribui de acordo com esses interesses, eu consigo responder cada um de forma específica utilizando do marketing de conteúdo. Eu posso, por exemplo, gerar cupons de oferta diferentes para grupos diferentes, testes que foquem em situações, em funções de um produto diferentes para cada tipo de grupo e organizar essa estratégia de forma que eu possa converter cada vez mais possíveis compradores ou possíveis usuários. Mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, muitas vezes a gente acaba caindo num sinal comum de ansiedade de correr atrás da quantidade, correr atrás do sempre mais, do fazer mais, do buscar mais. Mas quando a gente fala de marketing, não necessariamente quantidade é diretamente proporcional à qualidade. A gente está falando de otimizar estratégias, de entender quais estratégias do marketing de conteúdo podem funcionar melhor para o seu público. É o momento de saber onde está, como se comportar e quando impactar a sua audiência. E assim você otimiza investimento e alcança uma possível audiência, alcança possíveis compradores, possíveis usuários de forma mais inteligente, de forma mais eficaz, de forma mais efetiva. Quando a gente observa e olha para o marketing de conteúdo, a gente precisa ter uma premissa em mente. O conteúdo é rei, e é isso que orienta o marketing de conteúdo, é isso que orienta o próprio marketing de conteúdo enquanto parte do marketing 3.0. Certamente você que está aqui me assistindo não está nas redes sociais para ver propaganda, da mesma forma que você não está na TV para ver propaganda, ou que você não vai a um jogo de futebol para ver propaganda. A propaganda está lá, ela impacta você, mas não é a sua busca. Você não está buscando a propaganda como objetivo do seu uso, né? Como situação principal
da sua vivência naquela experiência. E aqui nós temos uma forma de otimizar essa relação do usuário com a marca quando a gente olha para o conteúdo, quando a gente foca no conteúdo. Eu tenho muito mais possibilidades de transformar uma propaganda, por exemplo, numa situação imersiva, numa verdadeira experiência que se torna uma vivência de marca. Então, quando a gente fala em fazer uma propaganda, hoje nós pensamos com o olhar do conteúdo, em como essa propaganda pode se tornar conteúdo de fato. E por isso, nós dizemos que é a hora e a vez do entretenimento. Olhar para uma propaganda, planejar uma campanha, é muito diferente hoje do que se fazia há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Se há um tempo atrás nós colocávamos uma campanha numa capa de revista e nos contentávamos, ou numa página de dupla de jornal, e nos contentávamos com os visualizadores daquela campanha, hoje não é mais assim. A chance dessas campanhas que são estruturadas em formatos anteriores passarem batidas é enorme. As pessoas querem se envolver, as pessoas querem criar relação. O mesmo relacionamento que eu comecei falando nos primeiros slides dessa apresentação. O marketing de conteúdo é a habilidade de construir pontes entre público e a marca através do conteúdo. E aqui o conteúdo se confunde, se integra muito com o entretenimento. Não à toa, nós temos ouvido falar cada vez mais de expressões como edutainment, infotainment, que é quando a propaganda vira entretenimento, que é quando a gente tem uma propaganda ali acontecendo na rede social, mas ela aparece para você como conteúdo educativo. É quando a gente tem, por exemplo, um produto num contexto de situação te ensinando a fazer uma coisa. Vê a diferença, o produto pelo produto na propaganda e o produto ou a marca te ensinando a fazer alguma coisa. Provavelmente você vai prestar mais atenção naquilo que te entrega valor. E isso vem muito forte nas estratégias de entretenimento. Então, observar sempre que se deseja divulgar um produto ou divulgar um serviço, pensar em como fazer isso utilizando-se do entretenimento é uma arma poderosíssima para quem deseja impactar mais pessoas, para quem deseja alcançar melhores resultados com inteligência e estratégia. Uma coisa que deve ser feita também quando a gente pensa em novos formatos de conteúdo é explorar novos formatos, né? Sair do mais do mesmo, é sair do que é feito mais vezes, do que você viu todo mundo fazendo. Pensou numa campanha? Pensou numa propaganda? Que tal, em vez de um vídeo ali nos Reels, entregar, por exemplo, uma websérie? Que tal organizar um squad de influenciadores para trazerem valor para essa websérie e impactarem sua audiência? Ou que tal ainda fazer com esses influenciadores um reality show ali nas redes sociais? Pensar em formatos inovadores é uma das possibilidades que o marketing de conteúdo nos coloca quando a gente pensa no ambiente digital. O digital se aprimora dia após dia e nos permite, enquanto marca, ser muito mais potenciais criadores de conteúdos do que antes. E, diante disso, é importante perceber que não é necessariamente a busca por ser melhor, é a busca por ser diferente, é a busca pela forma como a sua marca vai ser lembrada. E inovando nesse jeito de fazer, provavelmente você vai conseguir alcançar esse objetivo. Certamente, se eu te perguntar agora quais são as 5 propagandas recentes das quais você mais lembra, todas elas terão algum sinal de originalidade, alguma marca de originalidade que só elas fizeram, que só elas pensaram e por isso elas te impactaram. Então, justamente por isso, um dos pontos que a gente precisa deixar bem marcados aqui é que originalidade faz toda a diferença. Mas nessa busca por originalidade, não esqueça de trabalhar também o que funciona. Não é porque um formato não é necessariamente tão original assim que ele não vai funcionar. Nós temos newsletters hoje
funcionando com mais efetividade do que funcionava um tempo atrás, embora não seja um formato inovador, por assim dizer. Inovador é a forma de se utilizar essas newsletters. E muitas vezes a gente inova na forma, não necessariamente na ferramenta, e alcança bons resultados. Hoje a gente tem condições, por exemplo, ainda falando das newsletters, de avaliar várias taxas, várias métricas que nos permitem identificar a efetividade de uma campanha, a efetividade de uma ação. Então não é porque você está procurando formatos mais originais, de um jeito mais original de fazer, que você também deve abandonar o que funciona. Buscar o equilíbrio é fundamental, porque o que funciona vai garantir que você continue falando com a sua base de clientes, com a sua base de possíveis compradores, enquanto você descobre outras formas mais originais de impactá-los e construir uma relação mais duradoura com eles. Outro ponto fundamental quando a gente fala de marketing de conteúdo é ter uma atenção maior ao dinamismo, como a gente falou lá atrás. Atentar aos vídeos curtos, porque são eles que estão bombando. Os Reels, o TikTok, o YouTube Shorts e várias outras formas de usabilidade desses vídeos curtos hoje vão muito mais além do que as próprias dancinhas, pelas quais eles ficaram famosos lá atrás. Se antes o que bombava era só a dancinha, hoje a gente tem trends mais diversas que podem ser utilizadas por diversos segmentos de negócios. É importante identificar quais trends o seu negócio pode entrar, pode conversar, ou até mesmo se o seu negócio tem a força para desenvolver uma nova trend, entrar com uma onda diferente que pode gerar mais oportunidades nessas redes e apostar. É fundamental compreender o que está acontecendo no momento, sem deixar de olhar para o que está ao redor ou para o que passou. Mas marketing de conteúdo nos convida sempre a estar atento às tendências, observando o que está funcionando e entrando nessas conversas, com a mesma percepção de tudo muda o tempo todo. Se as trends em vídeos curtos hoje estão funcionando, pode ser que daqui a 3, 5 anos, ou mais tempo que isso, a gente tenha um outro formato, uma outra situação, uma outra ferramenta funcionando e a gente precise adequar a nossa estratégia de marketing de conteúdo a ela. Mas uma coisa que nunca fica velha é a orientação fundamental de escutar o seu público, porque você precisa entender o que ele quer, para não necessariamente fazer só o que está bombando apenas por estar bombando, observar o cenário ao seu redor, também para posicionar a sua marca de acordo com o que está acontecendo ao redor dela e, principalmente, acompanhar tendências do seu segmento. O que é que está acontecendo no segmento em que você atua? Busque responder essa pergunta antes de desenvolver a sua estratégia de marketing de conteúdo. Mas em nenhum momento tenha medo de testar. Marketing de conteúdo é aprendizado constante, como tudo na vida. É necessário testar, fazer teste AB, fazer mais de um teste AB para entender o que funciona para o seu público, para os grupos de pessoas que acompanham sua marca, sejam eles poucos ou muitos, e entender o que vai trazer melhor retorno à sua estratégia de conteúdo e entender o que deve ser replicado ou o que, num curto espaço de tempo, deve ser substituído por outras ferramentas.